Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer aquisição do imóvel comercial, residencial, um terreno, mas não têm o dinheiro disponível para tanto. E para isso, a alternativa seria um financiamento imobiliário. E ao invés de percorrer diversos bancos, bater em várias portas, você vai num lugar só, a Solução. Rua Orestes Guimarães, número 500. Converse com os analistas e eles vão buscar todas essas alternativas que o mercado disponibiliza para você. E você vai escolher aquela que cabe no seu bolso. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa especializada neste segmento, né? Para quem é construtor, para quem é incorporador, para quem é dono de imobiliária, corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto, enfim. Essa área tem tributos muito específicos, como você viu inclusive na última entrevista, no último programa que o Fábio esteve aqui explicando. E precisa ter pessoas técnicas que entendem do assunto. Então, para você não correr risco de fazer nada errado, procure a Masti. Masti Contábeis. Masti Soluções Contábeis nas redes sociais, também no site você encontra o contato e já agende uma reunião. Também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, o seu local para o seu almoço no domingo, hoje mesmo. Ao invés de você cozinhar aí para a família, enfim, vá na Casa do Capitão, aproveite o dia da melhor forma com a sua família nesse local que virou uma referência em relação a turismo, a trazer pessoas de fora. Casa do Capitão Joinville, na Rua Saguaçu 220, ali na subida do Morro do Mirante. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, é muito mais que isso. Muita tecnologia na palma da sua mão. Para você que é síndico, para você que é condômino, é muita facilidade. Tudo num só aplicativo. Saiba mais em brcondos.com.br. E nessa edição do programa, nós recebemos o proprietário da construtora Prudente, Fabrício Henriques, para contar um pouco dessa sua história e também para apresentar um novo empreendimento na cidade de Joinville. Fabrício, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, boa tarde, Wagner. Fabrício, começar com a história da construtora Prudente. De onde que surgiu? Conte um pouco dessa história, né? Por que exatamente entrar nesse segmento? A construtora, a gente iniciou aí há 12 anos atrás, iniciei no ramo da construção civil, por causa da minha formação, né? Eu sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em engenharia de produção. E aí, quando eu fiz a minha formação técnica, me encaminhei para essa área. E aí, como a família aqui em Joinville, né? Meu pai iniciou há muito tempo a rede de postos Prudente, né? Que tem 7 postos. Aí eu abri minha consultora e já ficou consultora Prudente, já ficou com o mesmo nome. Entendi. Então, para quem não conhece a consultora Prudente, pelo menos os postos Prudente ela conhece, né? Há bastante tempo aqui, 32 anos em Joinville já. E com relação à construtora, daí quando que você realmente começou a construir os primeiros empreendimentos? Conta um pouco disso também. Os primeiros empreendimentos a gente focou ali no Minha Casa Minha Vida, né? Na época, né? Chamado Minha Casa Minha Vida. E a gente, nos últimos 2 empreendimentos, a gente já tem mais ou menos 10 empreendimentos entregues em Joinville. Nos últimos 2 empreendimentos, a gente aumentou o padrão, aí começou a trabalhar com médio, alto padrão. A gente fez um prédio no Costa Silva, residencial em Nambu. E agora a gente está concluindo um empreendimento de sobrados, de condomínio de sobrados geminados, na Zona Sul, residencial Messia. E por que essa migração do mais popular para esse padrão um pouquinho mais elevado? O mercado está bem concorrido, a gente tem níveis altos de padrão e de regras, e o mercado também está bem exigente, né? E aí a gente preferiu dar esse salto de qualidade, de mudar esse público mesmo e deixar aí o Minha Casa Minha Vida. Não, a gente ainda trabalha com todos os mercados, né? Seja prédio, que a gente fez o Costa Silva, sobrados, geminados.
geminados, já fizemos geminado, casa baixa, enfim. Mas esse foi o principal motivo. Os padrões e a qualidade hoje está o público também cada vez mais exigente, né? E aí a gente tá E o mercado acaba exigindo exigindo também que, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, como a gente acaba acompanhando bastante o mercado, né? Eu vejo assim que, por exemplo, casas térreas é coisa difícil de ter disponível, casas novas, né? A não ser aquelas que já existem, né? Então, nesse sentido, queria que tu me explicasse um pouco assim, o mercado meio que te impulsionou para levar para esse segmento ali de médio padrão, um pouquinho mais elevado? Sim. O mercado, a nossa qualidade também, quando a gente começou a padronizar processos, a gente foi elevando, a empresa foi crescendo e a gente focou nesse público, tá? Pela nossa qualidade, enfim, né? E a gente buscando também nos nossos produtos essa diferenciação. Um condomínio de sobrados geminados em Joinville são poucos, Sim. muito poucos. E no residencial Messi, ainda que a gente tem terrenos amplos de fundo, tem bastante espaço, tem plantas de 3 suítes, tem área de lazer, isso tudo acabou colocando a gente nesse patamar mesmo de um público mais elevado. Vamos dar uma olhada então em algumas imagens, né, que a gente tem desse projeto. Então, Fabrício, a gente está vendo aí a fachada do empreendimento, como você falou, né, um condomínio fechado, né, que também a segurança é destaque nesse empreendimento. Exatamente. Vamos mudando aí um pouquinho as outras imagens. 3 pilares principais nesse nosso projeto aí: a segurança, né, o fato de ser um condomínio fechado, o conforto, as plantas amplas, espaços de terreno nos fundos, e o lazer. Tem uma área verde muito boa, tem piscina, quadra, área gourmet, né? Então... E é um empreendimento com requinte, assim, né? Mostra um padrão diferenciado mesmo, preocupação de vocês, né? Exatamente aquilo que a gente estava comentando do nosso padrão aí ser diferenciado. Alguns cabem 2 carros ali na frente, né? Isso, os de 3 suítes. São 117 metros quadrados e de uma suíte mais 2 DMs. Essa aí é a parte A área comum, área comum. Parte de lazer ali, né? Isso. Lazer comum, com piscina, quadra. Sim. Bonito que fica. Numa região boa ali, próximo ao Condor ali da Zona Sul. Fácil acesso ao centro. Realmente para quem procura, diria até às vezes resgatar um pouco daquela ideia que das gerações anteriores, né, que a gente podia brincar na rua enfim, um condomínio como esse proporciona isso de certa forma, né, as crianças ficarem ali mais livres, não vai acontecer nada com elas, é uma segurança nesse sentido também, né? Com certeza, o pessoal que está procurando a gente ali, os nossos clientes, a maioria com filhos que querem ter essa segurança, isso aí se perdeu muito de brincar na rua, né? E aí ali, como conta, são apenas 11 casas, aí tu sabe com quem teu filho está brincando, que está ali pelo condomínio, né? Conhece os vizinhos, os filhos, enfim, está brincando ali, está seguro. Sim. Isso é diferente mesmo. E o que eu posso pensar também nesse sentido, eu acho que com relação ali a essa parte do compartilhado ali da área comum, a gente perde um pouco isso também, de certa forma, né? Estando ali um pouquinho mais aberto, a gente pode conseguir fazer com que a gente tenha uma boa vizinhança também. Vamos fazer um churrasco junto, vamos não sei o quê, vamos tomar banho de piscina, a família junto. Então eu acho que essas coisas que a gente acabou perdendo com o tempo, né? Até por falta de segurança que proporciona, por a gente querer ficar mais em casa, e eu acho que o objetivo é sempre tentar resgatar essas coisas boas do passado, né? Com certeza. Até esse empreendimento, ele resgata uma amizade minha, que eu tive na época de moleque, época da juventude, 14, 15 anos, que é o meu amigo Messias. Que legal. Infelizmente ele veio a falecer, né? E esse empreendimento ele conta essa nossa história. Se você
olhar atentamente o empreendimento, você vê, primeiro quando a gente entra ali pela rua do empreendimento, vê uma área de jardim, quando a gente começa a nossa vida, a infância, que tudo é gostoso, tudo é bonito, né? E a gente passou essa época juntos. São duas plantas diferentes, né? Então, eu e ele, vamos dizer assim, né? A nossa amizade, dois amigos. E ao caminhar no empreendimento, né? Tem a beleza do próprio empreendimento. E lá no fim da rua interna, o nosso empreendimento tem 2 vagas de carro. Que ali fica próximo à área de lazer. E aí é onde a gente vai descansar sempre, nessas 2 vagas, próximo ao paraíso, vamos dizer assim, né, cara? Aproveitar a nossa vida, a área de lazer. E isso resgata realmente essa época da juventude que a gente brincava na rua. Hoje é difícil acontecer isso, as crianças estão cada vez mais trancadas num computador, trancadas dentro do seu quarto. E esse empreendimento conta essa história e as crianças que vão morar ali vão poder desfrutar de amizades assim, da convivência interna dos nossos clientes, dos futuros compradores, né? E com certeza vão criar boas amizades também, como a gente criou no passado recente. Mais Fabrícios e Messias por aí no futuro contando suas histórias. Com certeza. Isso é o que fez lembrar, Fabrício, quando... realmente, né, quando eu era pequeno, eu ficava brincando com os amigos ali, a gente não tinha quadra de esporte, daí tinha uma pessoa que tinha um terreno um pouquinho maior, ele fez um campo de futebol e a gente jogava lá. E quando a gente ficou mais adolescente, além de jogar e brincar, a gente fez no final de uma rua uma mesa, a gente mesmo fez com madeira, fez uma mesa e bancos para a gente ficar ali conversando, bebendo, às vezes fazia um churrasco e tal. E esse empreendimento me resgatou isso, entendeu? De lembrar, assim, que às vezes só o simples fato de ter um lugar para encontro, né? Às vezes as pessoas, né, as mulheres, né? Vamos fazer o encontro das mulheres, ou encontro das famílias, ou encontro só dos homens. E aí não tem onde fazer, quando que a gente vai fazer? Não, a gente está aqui, não precisa nem sair de casa. Vai chegar em casa, não tem o transtorno de deslocamento, ninguém vai chegar atrasado. Se acontecer alguma coisa, está tudo ali. É realmente um empreendimento que valoriza essa questão familiar, né? Isso, os sobrados, não, os geminados, muito em voga aí em Joinville, né? Não tem isso, porque são mais isolados quando é de frente para a rua, quando tu não tem um condomínio fechado, né? Sim. E então, assim, tu ainda mora numa casa, né? Tu ainda tem a questão de ter o teu terreno, teu quintal privativo, e tu tem o conforto de ter um home club, desses edifícios grandes que fazem com às vezes centenas de apartamentos. Sim. E tu tem a privacidade também de ter menos unidades habitacionais. E então, assim, é diferente esse empreendimento. É o nosso primeiro condomínio fechado. E é um mercado que a gente está buscando agora em Joinville focar. A gente viu ali os projetos ainda, né? Mas a obra já está bastante avançada, né? Tá sim, tá. A gente vai concluir, espera entregar mês que vem. Agora em abril. Isso. Então, já está concluindo. Estamos no acabamento ali. E as vendas estão indo bem? Como é que está a situação? A gente não pode reclamar, né? O mercado da construção civil é um mercado difícil. Ele é um mercado bastante trabalhado. Hoje mesmo assinei um contrato de venda, parabéns aí ao Caio, que adquiriu uma unidade lá, unidade 10. E então, assim, a gente está tendo bastante visita, principalmente nessa etapa final de obra. As construtoras menores, eu acredito que o mercado espera a obra ficar mais pronta, dar aquela cara, assim, né, de casa. Vai concluir mesmo. O mercado de Joinville sofreu bastante aí, alguns anos atrás com algumas empresas, né? Então tem um certo histórico, tem alguns clientes que ficam mais ressabiados, mas a nossa consultora aí está há 12 anos e graças a Deus a gente vem
prometendo e cumprindo os nossos prazos e a nossa qualidade. E quais são os próximos projetos que você já tem em mente? Essa história de condomínio, gostaram? Vai continuar nesse padrão? Como é que vai ser? Gostamos. O nosso empreendimento talvez não seja na Zona Sul, mas ainda como está em andamento, aprovação de projetos, ainda a gente não tem muito bem definido ainda. Hoje vai para a prefeitura e tem algumas mudanças sempre, então, mas a gente acredita que vai ser na região do Glória, ali, região do Costa Silva. Uma região bacana também, né, que exige empreendimentos nesse padrão, realmente, né? A Zona Norte de Joinville, eu acredito que é o principal mercado desse público, né, dessa faixa de valores. A gente está falando ali, o nosso empreendimento parte ali da faixa de 499 mil, então até 700 mil, dependendo da unidade ali, né, mas esse médio alto padrão, a Zona Norte hoje em Joinville acho que é o grande foco, principalmente acho que o alto padrão, né, em Joinville. Fabrício, queria que para aqueles que estão interessados, né, no projeto em si, querem conhecer um pouquinho mais, como é que eles fazem para conhecer o empreendimento? Procura o corretor de sua preferência, o seu contato como corretor, mas também podem entrar em contato com a construtora caso não tenha esse corretor, né? Sim. A gente tem parceria com algumas imobiliárias aí, com a Sacada, com a Camargo, mas o cliente que porventura tiver interessado, tiver o corretor de sua confiança, pode entrar em contato, que eles vão ter facilidade, tanto o cliente como o corretor. Quiser entrar em contato com a Consultora Prudente, pode ir na @Consultora Prudente no Instagram, nas nossas redes sociais, no Facebook, e vai encontrar um canal fácil de acesso e comunicação com a gente. Maravilha. Fabrício Henriques, proprietário da Consultora Prudente, obrigado pela gentileza de estar aqui mostrando esse empreendimento, né, que tenha realmente sucesso, né? Já é um sucesso, mas que tenha ainda mais. E sempre que tiver novidades aí sobre os próximos projetos aqui na região norte, a gente está aí à disposição para a gente também mostrar, porque o que a gente quer é mostrar para o público as coisas boas que estão aparecendo na cidade. Obrigado mais uma vez, Fabrício. Obrigado você, Wagner, pelo convite. E espero a gente voltar no próximo empreendimento e a gente contar mais novas, boas histórias de novo. Tem história de mais um amigo nesse próximo empreendimento ou por enquanto não tem um tema? Não, ainda não tem um tema, mas esse, como na verdade foi um tema triste, espero que seja histórias mais gostosas ainda, cada vez mais, e que a gente possa curtir cada vez mais tempo junto, de amizades entre todos. Maravilha, obrigado, Fabrício. E você que está nos assistindo, aguarde um instante aí e confira agora o que teremos no próximo bloco. E no segundo bloco do Pode Morar, uma entrevista com José Lopes, o capitão da Casa do Capitão. Vai falar sobre gastronomia, sobre eventos e um evento especial durante essa semana. É um instante só e já voltamos.